Olá, pessoal, como é que vocês estão? Estão bem? Deixa aqui um olá nos comentários, deixa aqui para mim se você está bem. Eu espero que a paz de Cristo esteja reinando no coração de todos, que todos estejam bem. Eu estou passando por aqui porque me foi solicitado, que falasse um pouco mais de um tema que está em um dos nossos vídeos aqui. Daqui a pouquinho eu falo para você o tema do vídeo, como é que você encontra ele no canal. Mas quero adiantar para você que tratamos neste vídeo daquilo que Jesus, da colocação que Jesus faz, para os seus discípulos, lá em Mateus, o capítulo 16 e o verso de número 28. Nós vamos até pegar aqui Mateus 16, 28, para poder relembrar direitinho o que Jesus falou ali com os seus discípulos ou apóstolos, E é um tema que gera a curiosidade, para muitas pessoas, gera uma curiosidade específica. Veja só, o verso diz assim: em verdade vos digo que alguns há dos que estão aqui que não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Essa colocação gera para algumas pessoas algumas indagações, por isso, então, já falando desde já qual é o vídeo que está no canal, é um vídeo que entrou na playlist de curiosidades bíblicas, tá? Quando eu comecei esse tema, curiosidades bíblicas, essa playlist, melhor dizendo, essa é uma das perguntas que as pessoas fazem. O que Jesus quis dizer quando falou que alguns dos que estavam ali, de seus apóstolos, não provariam a morte até que visse o Filho do Homem vindo em seu reino. O que significa isso? Alguns apóstolos morreriam? Como assim? Não, eles morreram, muitos até martirizados. Jesus estava falando que alguém ia viver até a sua segunda vinda? Não, não foi a essas questões que Jesus se referiu. Você já deve imaginar que não, Ao mesmo tempo que vem a indagação, você já sabe que essas não são as respostas. Eu fiz um vídeo sobre isso, mas foi muito breve. O vídeo teve 10 minutinhos e eu acabei não acentuando maiores informações. Eu dei a resposta muito rapidamente. Então, respondendo novamente às pessoas que ficaram com algumas dúvidas, eu voltei a esse tema aqui. Se você quiser encontrar o vídeo no canal, o vídeo está lá lá na capinha, na thumbnail, você vai encontrar curiosidades bíblicas, a colocação feita por Jesus. Alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. E o que Jesus quis dizer com isso, que é a pergunta que as pessoas fazem, tá? Então, acentuando agora, naquele vídeo, eu toquei em alguns pontos que são importantes para a edificação espiritual, mas acentuando, conforme algumas pessoas me pediram, acentuando sobre a resposta em si, tá? Do que Jesus estava falando. Se você continuar a leitura, você vai ver que aqui nós já vamos ter em seguida Mateus capítulo 17, que diz que 6 dias depois, olha que interessante, A Bíblia até mostra que está no mesmo contexto, passaram-se apenas 6 dias. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os conduziu em particular a um alto monte, tá? E transfigurou-se diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Olha só, era a isso que Jesus se referia. Quando ele fala, sobre alguns dos apóstolos não provarem a morte, sem antes ver o Filho do Homem vindo em seu reino, essa foi uma visão celestial. Esta visão que os apóstolos tiveram foi uma visão do reino. Era a isso que Jesus se referia, a transfiguração, que se seguiria
aquele momento, 6 dias depois, em que ele faz aquela colocação aos apóstolos, né? E veja, ele não disse todos, ele disse alguns dos que estão aqui, exatamente porque ele leva consigo Pedro, Tiago e João, sobe o monte e quando a transfiguração acontece, acredito eu que os apóstolos que estavam ali ficaram extasiados espiritualmente. Imagine você, ao lado de Jesus está Elias e Moisés. E a transfiguração? Tratava-se de um momento onde a glória, né, a glória celestial envolveu novamente a vida de Jesus. Por quê? Paulo fala que ele despiu-se da sua glória, né? Para vir à terra, Jesus se despiu da sua glória, de todo o poderio que o envolvia. Ele vem como homem, a sua primeira vinda é como cordeiro, né? Isaías escreve no capítulo 53, como ovelha muda, ele não abriu a sua boca, ou seja, ele vem com toda a fragilidade do ser humano, provando, né, da nossa fragilidade, num corpo humano. E ele sobressaiu sem dúvida, né? O sacrifício, o que ele enfrentou, ser humano nenhum conseguiria, né? Lembrando que ele enfrenta num corpo humano, né? Naquele momento do sacrifício, ele não estava revestido da glória novamente. Por isso, né, em toda a sua trajetória na terra, ele o fez despido da glória. Mas aqui no monte, né, nesse momento da transfiguração, é um instante, nós não sabemos quanto tempo durou, mas onde Jesus ele tem esse envolver da glória celestial novamente. Por isso, os apóstolos, né, especificamente Pedro, que ali expressa verbalmente a sua admiração, o quão bom foi aquele momento, Pedro diz, Senhor, é bom estarmos aqui. Ou seja, não vamos sair daqui, vamos ficar nesse lugar, o céu está aqui. Pedro quis dizer isso, não é? Vamos fazer 3 tendas. E então Jesus vai, né, conduzi-lo à realidade. Mas, para a gente não fugir do tema, né, do que Jesus falava, era desse momento da transfiguração. Esses 3 apóstolos estavam vendo o Filho do Homem vindo em sua glória. Foi um instante em que a glória celestial ali revestiu a Jesus. Ao seu lado estão Elias, Moisés, e o Pai se manifesta também. Há um momento, né, em que se ouve a voz do Pai ali se manifestando. Então, quando Jesus fala que alguns não provariam a morte sem antes provar dessa visão celestial, ele se referia à sua transfiguração, que acontece 6 dias depois. Veja, e aqui deixando para você uma palavra final, né? Tudo que Deus fala se cumpre, tudo que ele fala se realiza. Talvez, quando os apóstolos ouviram aquilo, eles também indagaram: o que Jesus quer dizer com isso? Como será possível, né? Quem sabe eles fizeram várias conjecturas, como a maioria dos judeus esperava um Messias que se sentasse no trono político da época. Eles possam ter pensado isso, né? Olha, então ele veio mesmo para reinar agora. É isso que vai acontecer. Não. O que ele queria dizer era algo muito mais profundo, né? A questão de reinar está preparada para a sua segunda vinda. Se da primeira vez ele veio como cordeiro, da segunda vez ele virá como leão, o leão da tribo de Judá. E ele vem para reinar, não para sofrer, não para sacrificar, não mais, isso ele já fez. Ele vem para reinar. Então, o que Jesus queria dizer é que esse presente do céu seria dado a 3 apóstolos que estavam com ele. Ele falou e logo, prontamente isso se efetuou. Quero fechar esse vídeo e, além de sanar esta pergunta, esta indagação,
dizer para você o seguinte: a palavra de Deus sobre a tua vida vai se cumprir, as promessas do Senhor, aquilo que Ele disse, vai se cumprir. Em alguns momentos se cumpre rapidamente, nesse caso aqui que nós falamos para os apóstolos, em 6 dias. E mesmo que você diga, pastora, mas eu estou esperando há 6 meses, há 6 anos, não importa. Importa que nenhuma das palavras que saem da boca do Senhor caem por terra. Todas elas se cumprem. Isaías escreveu que nenhuma palavra liberada por Deus volta para ele vazia. Não, ela vem para a terra, ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada e ela se apresenta diante do Senhor com resultados efetivos. Então, continue crendo, continue buscando. E se você tem sede de Jesus e de conhecê-lo, busque, porque quem sabe você vai receber um presente celestial, né? Como foi com Pedro, Tiago e João, tá? Espere no Senhor e a palavra que Ele tem sobre a sua vida se cumprirá. Que Deus te abençoe. Quero deixar um grande abraço. Esse vídeo aqui também tem um pouquinho mais de 10 minutos, porque ele é um adendo àquele nosso primeiro vídeo, especificando melhor sobre a resposta. Espero ter sanado a curiosidade de todos aí, mas se ficar alguma dúvida, é só deixar aqui nos nossos comentários. Aproveita que você está comigo nesse vídeo, deixa o seu joinha, compartilhe. Para quem não pegou a primeira parte, basta procurar no canal, você vai encontrar. E se inscreva, ative o sininho, né? Já pedi para inscrever, ative o sininho que você vai receber os demais conteúdos aqui do nosso canal, tá bom? Grande abraço, até a próxima, tchau!